Dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Dando sequência à nossa programação, vamos falar de um tema importante para a nossa comunidade. É um tema que nós não temos abordado regularmente, mas faz parte dos projetos de evangelização da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, que é o projeto de adoção espiritual do clero. Adoção espiritual do clero de nossa arquidiocese. Vocês já viram esse cartão que circula aí com algumas pessoas que rezam pelos sacerdotes, que rezam pela santificação dos sacerdotes? Esse é um projeto da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus que muito vai nos ajudar no caminho de santificação. Veja só, a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, desse projeto de aliança, as pessoas são chamadas a rezar pelos padres e pelos diáconos, interceder, clamar pela santidade deles, entregá-los no seio virginal da Santíssima Virgem Maria. Afinal de contas, os sacerdotes, o bispo, os bispos, são os pastores da nossa igreja. Eles precisam ser protegidos, precisam ser preservados do combate contra o inimigo. E nós leigos, o que é que podemos fazer? A oração. Aqueles que se consagram a Nossa Senhora têm um tributo na consagração. O tributo é o quê? É um presente, um gesto, algo que fazemos para Nossa Senhora em gratidão por ela ter nos recebido como escravos de amor, como consagrados a ela. E a nossa fraternidade tem padronizado a adoção espiritual do clero. Claro, esse ano nós colocamos um outro projeto agregado e como tributo colocamos doar sangue, a doação de sangue. Mas o projeto usual para os consagrados é a adoção espiritual do clero. Rezar pelo clero, rezar pelos padres. Não paga nada. Você não paga nada. Apenas precisa das suas orações. Veja só, a intenção da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus é levar esse projeto para todas as missões a qual a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus se faz presente. Por exemplo, nós quando abrimos grupo em uma diocese e começamos a ter uma missão auxiliar, uma missão temporária, quiçá uma missão definitiva, nós vamos ao bispo, que é o responsável por toda aquela diocese, solicitar a ele se ele nos acolhe, se ele acolhe que para todos aqueles que se consagram a Nossa Senhora ou têm contato com o carisma Discípulos da Mãe de Deus, um gesto concreto, uma forma espiritual de ser, é a adoção espiritual de um membro do clero daquela diocese. Quem adota, né, é o adotante e o adotado, que é aquele que foi adotado por suas orações. E é colocado essa oração de uma maneira tranquila nas orações daquela pessoa que faz no seu dia. Todos os dias é inserido na grade oracional daquele que reza. Então, Mara, esse projeto foi suscitado alguns anos atrás e como se deu a origem desse projeto da santificação do clero na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus? Nós chamamos esse projeto de aliança pela santificação do clero. Uma aliança de quem? Do povo. Não é? Uma aliança que se faz colocando-se na sintonia da Virgem Maria para que ela possa cada vez mais guiar essas pessoas, os sacerdotes, os diáconos e os bispos para o coração de Deus. Veja só, tudo começa antes do sim verbal, um sim de vontade, um sim de desejo. Quando o anjo vai anunciar a Virgem Maria, antes mesmo dela dizer, eis-me aqui a serva do Senhor, ela já estava dando o consentimento para que aquilo tudo fosse possibilitado, fosse verdade, fosse real em seu coração. Então, assim também começa com esse projeto. Nós temos o marco, César, 2008. Foi o ano que Dom Matias aprovou esse projeto, mas não necessariamente que os passos, o engatinhar, o desejo pela santificação do clero tenha se iniciado em 2008. Você compreende isso? Veja só, como é que foram os passos a serem dados. No ano de 2007, estava como prefeito da congregação para o clero o cardeal Dom Cláudio Oms. E esse cardeal escreveu uma carta solicitando que as pessoas rezassem pelos padres. E ele dizia assim, os padres necessitam cumprir sua missão.
Mas essa missão, esse apostolado, esse desenvolvimento da missão que um sacerdote tem, só será cada vez mais possível se tiver alguém os fortalecendo na oração. Entende isso? Então, nós trabalhávamos, e como fazemos até hoje, levando as pessoas à consagração pela metodologia de São Luís Maria Grignion de Montfort, onde as pessoas fazem um curso e são consagrados à Virgem Santíssima. O que aconteceu? O Padre Paulo, não é, que nós estávamos nesse momento tendo um curso de consagração na paróquia dele. Padre Paulo Henrique, Paulo Henrique, padre diocesano de Natal, que na ocasião era o administrador paroquial lá da Nossa Senhora dos Impossíveis. Isso mesmo. Então, ele deu um plim na cabeça dele, como se diz. Ele disse assim, olha, o cardeal pede orações e pede que os consagrados rezem pela santificação do clero. E se vocês têm umas pessoas que estão se consagrando à Virgem Maria, por que vocês não unem? Por que não fazem uma aliança? Já que você tem um povo consagrado e a igreja pede que exista oração, por que vocês não se colocam nessa perspectiva? Então, o que a gente entendeu? Se era um sacerdote falando, era o Cristo inspirando, era o Espírito Santo se manifestando ali. E nós já tínhamos todo um amor justamente por Santo Curadás. Então, a partir daquele momento, nós fomos estruturando como é que seria esse projeto e fomos apresentar ao bispo da época, que era Dom Jaime. Então, no nosso segundo evento Consagra-te, foi o segundo ano do Consagra-te, nós conversamos com Dom Matias, pedindo para que ele fizesse justamente, desse uma bênção nesse projeto. E foi quando ele aprovou, entende? Um ano mais tarde, a gente já estava com o projeto, então a gente tem a feliz notícia que o Papa Bento XVI estava promulgando para o ano de 2009 o ano pela santificação do clero. Então nós ficamos muito felizes, e Dom Matias também. Por quê? Porque na própria diocese dele já havia um projeto que era rezando pela santificação do clero. Tanto é que Dom Matias nos chama, enquanto Fraternidade e Discípulos da Mãe de Deus, e diz o quê? Vocês, comunidade, vão ficar responsáveis por essa aliança, por esse amor, por esse intuito que é rezar pela santificação do clero. Veja, esse ano que foi decretado pelo Papa Bento XVI foi um período de um ano. O ano sacerdotal. O ano sacerdotal. Mas a gente compreendia que esse tempo de oração pelo clero não podia terminar quando o ano sacerdotal terminasse. Por quê? Porque era necessário continuarmos com essa oração. E assim aconteceu. Nós rezamos pelo clero até hoje. E a oração pela santificação do clero é algo que está como projeto de nossa comunidade. Não é algo temporário. Mas nesse período de um ano, a gente não quis fazer comparação. Quem é o pobre rico, quem é o pobre, o padre que está mais pobre, quem é o mais humilde, quem é o mais soberbo, quem é o mais inteligente. Não, gente. Nós pegamos todos os padres, todos os diáconos e o bispo, tá certo? Inclusive o emérito, começou nesse projeto, Dom Jaime ainda não estava no governo, era Dom Matias, e como emérito nós tínhamos do Heitor, e rezávamos por eles, de todos de uma forma igual. Não era que fôssemos privilegiar mais a um do que as outros. E nesse projeto, nossa confiança estava na Virgem Santíssima. Nós levávamos todos esses sacerdotes, todo o clero para o coração de Nossa Senhora, pedindo cada vez mais que eles fossem revigorados pelas virtudes de Nossa Senhora e que cada vez mais tivesse isso. E como você falou, como nós levávamos as turmas da consagração, teria que ter um tributo. E um tributo, normalmente, meu irmão, é uma oração, é uma penitência, é uma mortificação, e que nós adequamos que esse tributo seria a oração pela santificação do clero. Uma outra coisa importante é que em muitos locais da nossa diocese e de outras, a condução pastoral é conduzida por diáconos. Nós fazemos parte de uma paróquia a qual os diáconos têm uma grande influência no protagonismo da evangelização. E esses diáconos também, que são clero, precisavam também de nossas orações. Então foi introduzido como clero, de uma forma mais abrangente, os diáconos. É importante salientar isso, que é importante a santificação dos diáconos. E outra coisa, Mara, que a princípio foram almas consagradas. Mas claro, são tantas almas que rezam pelo clero hoje, que uma alma que não seja consagrada, que também deseje, também ela é acolhida para fazer as orações. Nós chamamos família discípulos da Mãe de Deus. Então, não necessariamente só aqueles que fizeram o curso conosco, mas se uma outra pessoa de uma outra paróquia
Se você, quiser, né, que está nos assistindo. você pode fazer essa adoção. Você pode solicitar, né? Eu tenho um desejo de rezar pelo clero e o clero necessita das suas orações. Compreende isso? Então é interessante que mais e mais e mais pessoas possam fazer parte dessa família que tem essa aliança para a oração pelo clero. Mas uma coisa interessante, nós estamos em várias dioceses. Mas não necessariamente todas as dioceses que nós estamos, nós temos esse projeto. Como é que funciona isso, César? Como é que faz para que exista essa adoção por dioceses que estamos em missão? Na verdade, isso é um projeto crescente, né? Até onde Deus nos permitir. Mas esse projeto só tem sentido se ele estiver em unidade com a igreja e sob as bênçãos do bispo diocesano. Então, aqui em Natal, nós trabalhamos um período sob as bênçãos do nosso arcebispo Dom Matias, que quando passa a ser emérito, esse projeto segue sob as bênçãos de Dom Jaime, nosso arcebispo atual. Somos convidados para pregar retiros em outras dioceses. Então, Mara foi convidada para pregar um retiro em Itapetininga, São Paulo. E lá em Itapetininga criou-se um grupo de consagrados, um grupo de auxiliares, e lá fomos ao bispo, Dom Gorgônio. E foi apresentado a Dom Gorgônio o projeto da santificação do clero, que ele, nos mesmos moldes que foi inserido em Natal, ele acolheu na diocese de Itapetininga. Então hoje esse projeto acontece nos mesmos moldes de Natal na diocese de Itapetininga. Uma coisa assim interessante é colocar, César. A igreja é universal, mas cada igreja, cada diocese é como se fosse uma igreja particular, então tem sua independência. Não é porque eu tenho uma bênção de um bispo aqui que todo o Brasil vai ter. Não, nós temos a cada diocese pedir permissão, pedir agora, a bênçãos. bênção de um bispo facilita com que exista o acolhimento, a bênção do outro, né? E isso é bem interessante, que vai em unidade e em resposta a que o nosso Papa Francisco nos coloca. O Papa Francisco, ele nos exorta que nós não devemos nos fixar apenas na nossa diocese. Ao contrário, deveríamos nos lançar em outras dioceses na Igreja Universal. É bem interessante que o Papa Francisco, numa carta, no dia 17 de abril de 2016, quando era comemorado o 53º Dia Mundial de Orações pelas Vocações, ele pede que, ele diz, entre aspas, ninguém é chamado exclusivamente para uma determinada região, nem para um grupo ou movimento eclesial, mas para a igreja, para o mundo. Um sinal claro da autenticidade de um carisma é a sua eclesialidade, a sua capacidade de se integrar harmonicamente na vida do povo santo de Deus para o bem de todos. Então o Papa Francisco pede essa eclesialidade deste projeto. Então, aos poucos, nós vamos, com a graça de Deus, introduzir esse projeto em outras dioceses a qual ainda não foram acolhidos oficialmente pelos seus bispos. Nós estamos falando de uma diocese muito querida, que nós trabalhamos já há muitos anos, que é a diocese de Caicó, né, que vai ser conversado com Dom Antônio Carlos. Também nós estamos em João Pessoa, né, que lá agora está com um bispo temporário, né, mas em breve também esse projeto irá crescer em João Pessoa e em outros locais, em outras realidades, a qual os discípulos da Mãe de Deus são chamados, né? Então, na verdade, ele é atrelado às nossas missões. Não quer dizer que você que é de outra diocese, você que seja de outro local, não possa pedir a nós que enviemos para você essas orações, porque essas orações têm aprovação diocesana. Essa aprovação tem imprimatur, inclusive de 2 bispos, de 3 bispos, essas orações têm imprimatur. Então você pode individualmente rezar em todos os locais que tiver. Mas como projeto grande mesmo, em bloco, nós apresentamos após a autorização do bispo. O outro importante é que nós fazemos grupos em outras dioceses através dos meios de comunicação social, internet, Facebook, WhatsApp. E essa evangelização, mandando nossos vídeos, nossos cursos, esses vídeos aqui do Consagra-te TV,
as formações destas, como esse vídeo de hoje, é postado no nosso canal do YouTube e todos têm acesso a essa evangelização. E muitos são formados e preparados para a consagração a Nossa Senhora através das redes sociais, através desses novos meios de comunicação. E alguém pode chegar e dizer, eu me consagrar, me preparar uma consagração a Nossa Senhora pela internet, pelo Facebook? Jamais. Alto lá. O Papa Francisco também ele tem essa visão mais ampla. O Papa Francisco, no dia 7 de dezembro de 2013, onde ele participava da Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para os Leigos, ele anuncia no seu discurso, o tema era anunciar a Cristo na era digital, e ele diz exatamente o quê? Para a atividade dos jovens, e dos velhos também, claro, para a atividade dos jovens, constitui as redes sociais, assim como dizer, algo connatural. A internet é uma realidade difundida, complexa e em evolução contínua. E o seu desenvolvimento volta a propor uma questão sempre atual em relação à fé. Então essa evangelização virtual, ela está sempre propondo uma relação entre a fé e a cultura de um povo. Claro, sabemos que na internet tem muita coisa que não devia estar lá, que não convém, muita coisa errada, muita mentira. Mas o Papa Francisco pondera isso também. E ele, conforme a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz, examinai tudo e conservai aquilo que for bom. Inclusive, entre as oportunidades e os perigos das redes sociais, é necessário que nós examinemos tudo, conscientes de que certamente encontraremos moedas falsas, ilusões perigosas e armadilhas que deverão ser evitadas. No entanto, orientados pelo Espírito Santo, haveremos de descobrir também oportunidades preciosas para conduzir os homens rumo ao rosto resplandecente do Senhor. Assim fala o Papa Francisco. Muito bela essa abertura e essa visão. Isso em 2013. Imaginem a visão do Papa Francisco agora, nesse ano de 2016, a respeito desses meios de comunicação social, que são imperiosos. E eu mesmo, que não sou muito adaptado a assistir por smartphone, assistir por computador, formações, mas a formação à distância é uma realidade mundial. Vários cursos técnicos, vários cursos de terceiro grau, né? Cursos profissionalizantes, muitas faculdades hoje são feitas a formação de forma não presencial, pela internet, com alguns encontros presenciais. Então, é o que nós fazemos, formações pela internet e momentos presenciais, a qual nós e os membros da comunidade vamos e nos apresentamos para fazer o fechamento, o arremate da preparação da consagração, e os sacerdotes que nós, discípulos da Mãe de Deus, sempre consagramos nas missas. Sempre as consagrações da discípula da Mãe de Deus ocorrem no altar. E então, mas a internet ajuda até conduzir ao altar. Então é a beleza quando a gente vê que o Papa Francisco tem essa visão mais ampla. Então, basicamente, Mara, nesse entendimento primeiro, é isso, é que esse projeto de santificação do clero está chegando à sua casa, está chegando a você através das redes sociais, através do Facebook, através do WhatsApp. E você não deve perder a oportunidade de captar tudo, absorver tudo que nós estamos dizendo aqui, para que você possa rezar pelos padres de sua diocese. Você pode até dizer, mas eu já rezo. Não, mas são orações específicas, orações definidas, que vamos falar mais adiante, com aprovação diocesana, para que tenha um efeito espiritual maior. Então, Mara, houve uma reestruturação desse projeto de Aliança de Amor pela Santificação do Clero em virtude do Ano da Misericórdia. Então, como foi isso? Houve realmente essa modificação? Vamos entender assim, ok? Todos os bispos, todos os papas que nós já tivemos são homens ungidos, mas cada um tem sua identidade, cada um tem uma forma de apostolado, cada um tem uma vivência. Então veja, o projeto nasceu no governo de Bento XVI, e aí ele colocava ano sacerdotal. E nós estamos falando agora
de Papa Francisco, e ele agora com um outro projeto, um outro ano, o Ano da Misericórdia. Mas não é que um Ano da Misericórdia vem a anular, entende? Nós temos que entender que um Papa vem dar continuidade ao pensamento do outro, vem cada vez mais estruturar, vem cada vez mais fazer. O Papa Francisco, ele dá muita ênfase aos leigos. Ele valoriza o papel do leigo. E ele vai colocar também essa visão do sacerdote, na dignidade do sacerdote, sim, mas ele é bem autêntico, como ele diz assim: todos os homens são leigos, a partir do princípio que todos os homens foram batizados. E ele vai dizer assim: eu nunca ouvi falar que um papa fosse batizado. Não tivesse sido batizado. Que não tivesse sido batizado. Mas ele vai dizer assim, que foi, quando ele foi batizado, eles foram batizados enquanto leigos. Tá certo? Ele nunca ouviu falar de um papa que foi batizado como... Não. Foi como leigo, a partir da vivência do batismo, a partir da vivência de uma vida espiritual, sim, ele chegou a ser ministeriado, a ser um bispo, a ser um papa, mas todos iniciam. Então, ele valoriza muito essa questão dos leigos, que cada vez mais os leigos têm muito a dar e podem cada vez mais fazer. E a missão que o Papa Francisco tem é que todos nós, leigos ou cleros, temos que olhar para Cristo e ver nesse Cristo o pobre. Então, o leigo vai ter sua vivência de pobre, mas o sacerdote também deve ter a vivência que Cristo é pobre e ser pobre como Cristo. E também deve entender que só Cristo é o Redentor, só Cristo é o Salvador. O leigo tem que entender isso, mas os padres também. Não é ele que vai salvar, mas ele, persona Cristo, levando as pessoas ao entendimento, a uma evangelização, sim, esse Cristo salva. E ele quer mostrar que existe uma dignidade de sacerdote? Existe, mas não é porque é sacerdote que você pode ser mais do que os outros. O Papa Francisco, ele é muito coerente nas suas colocações, ele compreende esse papel sacerdotal, mas ele não quer que as pessoas, enquanto padres, se tornem arrogantes por aquilo que conquistaram em ser ordenados, entende? Então ele mostra a necessidade que os padres têm de cada vez mais buscar uma vida de sacrifício, buscar uma vida evangelizando, mostrar às pessoas que existem os sacramentos. Os padres devem conduzir as pessoas aos sacramentos. E vai colocar também muito forte essa questão dos fundamentos, né, César? Então, quer dizer que o Papa Francisco, ele dá uma fundamentação, ele deixa escrito coisas que fortalecem isso? Sim, ele vai dizer que os padres devem ser proteção, mas ao mesmo tempo ele diz, os leigos precisam ser proteção para o clero. É como se ele tivesse o entendimento que um depende do outro. O leigo precisa do sacerdote para receber tantas e tantas graças de Deus, mas ele vai dizer que também os sacerdotes precisam da ajuda dos leigos. Ele vai fundamentar que essa misericórdia é algo que é necessário. E ele vai dizer assim, sede misericordioso como o Pai é misericordioso. Então, se nós somos leigos e queremos que Deus seja misericórdia conosco, como é que nós podemos querer essa misericórdia desde que eu não sou misericordioso com o sacerdote? Uma outra coisa, Mara, que quando fala Papa Francisco, mas os papas antecessores, João Paulo II, Bento XVI, todos eles já falavam sobre a misericórdia, já falavam sobre toda essa dinâmica sacerdotal e do protagonismo do leigo. Não quer dizer que a gente dizer que Francisco fala, não quer dizer que os outros não falavam, não. Apenas ele é quem está Ele apenas hoje colocou agora de uma forma mais intensa no ano da misericórdia e é ele quem está agora, no poder, e ele está ratificando tudo que foi dito, fortalecendo e apresentando na roupagem Francisco, que é a roupagem que tem encantado esses últimos tempos. Mas não estamos falando de uma nova doutrina. Não, de forma alguma. E ele vai colocar cada vez mais com muita humildade. Ele vai dizer, nós sacerdotes somos homens, temos nossas tentações e muitas vezes caímos. Mas dentro dessas quedas, cada vez mais podemos e queremos ser ajudados pelos leigos. E ele vai fazer um alerta. Ele é bem claro nas homilias, nos documentos dele. E ele vai fazer um alerta que, quando os sacerdotes
estão possessos da vaidade, e isso pode ser um grande perigo. E aí tem um documento que ele vai dizer, cuidado dos sacerdotes, para que em vez de pastores vocês não se tornem lobos, que nós não nos tornemos lobos para desgraçar cada mês as ovelhas de Deus. Então, ele coloca muito forte que os sacerdotes, para estarem firmes, precisam da sua família espiritual. E quem vai ser a família espiritual dos sacerdotes? Justamente os paroquianos, justamente aquelas pessoas que podem dar alegria. E o Papa vai dizer muito lindo, que a alegria dos sacerdotes é quando estão evangelizando. A alegria do sacerdote é quando eles estão aplicando, estão no ofício. Como se alegra um padre quando ele pode ministrar o sacramento do batismo? Como se alegra um padre quando ele pode ministrar o sacramento da penitência, confirmação? Então, todos os sacramentos alegram os sacerdotes. Então, que nós, leigos, tenhamos muito cuidado, muito zelo pelos nossos sacerdotes, para que nós também não sejamos motivo de queda, de tropeço. Então, cada vez mais, quando o sacerdote pode abençoar, quando o sacerdote pode evangelizar, nós estamos fazendo um grande bem. E ele vai dizer aquela frase, uma árvore que cai... faz um grande estrondo. Não é? Mas muitas vezes o que acontece? As sementes caem no chão, estão nascendo agora novas plantas, novas arvorezinhas, novas plantinhas, que não fazem barulho nenhum. Então, o que ele quer dizer com isso, meu irmão? Às vezes um sacerdote cai e as pessoas na mídia colocam generalizado como se fosse todos. E não é assim. O erro de um sacerdote não significa que todos os padres errados, que todos os diáconos caíram, entende isso? Ou que os bispos estão certos ou estão errados. Por isso que ele faz, a gente constrói tanto, nós fazemos tanto bem, tem tantos padres fazendo bem, mas por erro de um, todos são culpados. Não pode acontecer isso. Então, é necessário sempre usar de equilíbrio. O Papa coloca muito essa questão do equilíbrio. E ele vai dizer que tanto os leigos como os sacerdotes precisam ter equilíbrio. E ele vai dizer equilíbrio entre quê? Entre o laxismo e o rigorismo. Lógico, cada padre tem sua forma de absorver seu fiel, mas existe aquilo que está dentro da moral, dentro da doutrina da igreja. Então, de repente, um fiel vai se confessar, diz um pecado a um sacerdote, e o pecado é visto de uma forma muito laixa, sem valorizar. E de repente vai para um outro sacerdote e ele usa de muito rigorismo. Por isso que ele diz o que? Ter equilíbrio, ter ponderação em todas as considerações. E o que o Papa mais quer nesse ano da misericórdia, meu irmão, é que exista reconciliação. Se de repente você vai se confessar e um padre coloca que seu pecado como se fosse a sensação de você ser excomungado da igreja, você vai sair dali e não vai se reconciliar. Mas ao mesmo tempo, se você vai se confessar com o padre e ele coloca aquele seu pecado como se nada valesse, você vai continuar a pecar porque você não entende que existe a necessidade da reconciliação. Então vamos ficar bem atentos a isso tudo. E na certeza, como ele bem diz, que o rigorismo faz um mal à igreja muito maior do que o laxismo, o rigorismo. Né? Porque o rigorismo, ele não nos faz tomar posse da misericórdia. Enquanto com o laxismo, a misericórdia ela se faz presente de alguma forma em algum momento. Mas esse equilíbrio tem que existir. Por isso que temos que rezar pelos padres, para que eles tenham equilíbrio, inclusive discernimento os dons do Espírito Santo. Então, Mara, participar desse projeto, né? E como é que se participa desse projeto? Como é que se dá um projeto tão lindo, tão amplo? É como você falou, César, não só os consagrados podem participar, todos podem participar, homens, mulheres, tá certo? Até padre, se quiser adotar um outro padre para rezar, também pode, freiras pode, todos esses. Então, adotantes são as pessoas que vão se colocar nessa aliança de amor, rezando, intercedendo pelos sacerdotes e aí também os diáconos e os bispos. E cada vez mais entregar à Virgem Maria. Entendamos, a maternidade espiritual é da Santíssima Virgem, tá certo? Então, se eu adotei um sacerdote, eu vou usar da maternidade espiritual? Não, eu vou estar com a Senhora, mãe de todos os padres, de todo o clero, intercedendo com ela para que eles cheguem a Jesus. Mas a maternidade espiritual é dela. E clamando cada vez mais que, se esse clero está no Sagrado Coração de Maria Santíssima, o Espírito Santo venha, os fortaleça, os impulsione e dê muitas forças para que eles continuem firmes e fortes.
Mas César, a pessoa é quem, por exemplo, eu quero adotar um sacerdote. Eu posso escolher, eu quero sacerdote, eu não quero diácono. Como é que acontece essa escolha dos membros do clero? É bem interessante que essa escolha nos veio como exemplo após Judas ter traído Jesus e o grupo de apóstolos. Judas saiu, mas teve que ser chamado o 12º apóstolo. E como foi chamado? Foi tirado à sorte, como diz a palavra de Deus. Foi tirado no aleatório. Então o que se faz? Se apresentam várias cartelas dentro de envelopes lacrados para que você escolha um. E aquele escolhido à sorte, ao acaso, mas na graça de Deus, ungido pelo Espírito Santo, que vai direcionar aquele que precisa mais de suas orações. Por que é importante dizer isso? Porque senão, Mara, as pessoas só iriam querer adotar os padres famosos, os padres cantores, os padres da mídia, e aquele simples padre que está trabalhando na periferia, no anonimato, aquele padre que não tem grande expressão, aquele padre que não tem grande eloquência, seria esquecido. E, na verdade, estes que estão, vamos chamar, mais doentes, são os que mais precisam de médico. E a gente pode até colocar uma situação assim, meu irmão. Eu não sei se você tem rancor, mágoa, né, aversão a algum sacerdote. De repente você vai e pega justamente aquele padre. Aí você faz, esse eu não quero. Não. Lembre-se, nós estamos vivendo o ano da misericórdia, o ano da reconciliação. Talvez não, com certeza é propósito de Deus que você pegue justamente aquele para que exista essa reconciliação. Isso é um exemplo real. Existe um homem da nossa diocese que tinha um único padre que ele tinha um problema particular e pessoal de conflito com este padre. E ele tirou, dentre 200 e poucos membros do clero, ele tirou exatamente aquele padre. Por quê? Porque Deus quer todos os seus filhos, Nossa Senhora, quer todos os seus filhos em unidade, perdoados, amigos, rezando pelos outros. Então, esse projeto do clero você não vai escolher só porque é seu amigo. Ao contrário, você vai escolher o padre que foi determinado para você, ou o diácono, sim, mas também você pode colocar o seu amigo. Não quer dizer que você só vai rezar por aquele. Você vai rezar por aquele do cartão e por quantos outros você desejar. E aí, introduzido nas suas orações, diariamente você estará entregando à Santíssima Virgem Maria o padre que você tirou, junto com os que você gosta. Isso fará com que, de uma maneira equitativa, todos os padres tenham mais ou menos o mesmo número de adotantes. Então fica mais ou menos assim, um exemplo, na nossa realidade de hoje. Quase todos os padres têm em torno de 15 adotantes. Nosso projeto hoje já tem mais de 3.000, 4.000 adoções espirituais. Então, todo mundo, do padre mais famoso ao menos famoso, do bispo ao neo-sacerdote, todos têm mais ou menos, porque vai entrando as cartelas de uma forma mais ou menos regular, para que todos fiquem equitativamente iguais. Claro, Deus sabe quem precisa receber mais orações, mas isso não é preocupação nossa. O próprio projeto vai fazer isso e levar os fiéis, não por amizade, mas sim por escolha de Deus, a rezar por eles. São esses cartões são identificados, esses cartões têm um controle feito pela Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Esse cartão é uma oração para cada dia. Essa cartela contempla de segunda a domingo, e todos os dias você vai fazendo aquela oração específica. Então, Mara, existe o sigilo da adoção? Veja, o sigilo deve existir de você para com seus amigos. Você não vai chegar para os seus amigos e dizer assim, olha, peguei fulano para rezar. Não, você deve guardar no seu coração. E você deve também guardar e não chegar para um padre e dizer assim, olha, reza por mim porque eu sou responsável por rezar por você. Não. Ou então já rezo pelo senhor há tantos anos e o senhor não tomou jeito. Não, existe esse sigilo, lembre-se, gente. O que é porque a palavra nos diz, aquilo que sua mão dá, a outra não deve nem ver. Então você não tem para que sair divulgando com quem que você reza. Lógico, para a comunidade não vai existir sigilo, porque quando você adotar, que você pegar um cartão, alguém da fraternidade vai chegar e vai olhar
quem foi que você adotou. E vai botar, por exemplo, Dona Mariquinha Alves adotou Padre José. Porque nós temos que ter esse controle, porque qualquer eventualidade que nós precisamos, nós vamos localizar você. Então, o sigilo existe de você para com as outras pessoas, não para com a fraternidade. Mara, e se o padre morrer? E aí, sim, o que é que Dom Matias fez, porque aí era no pontificado, no governo Episcopado dele, no dele. episcopado dele, que deveria, quando os padres morressem, continuar rezando, mas não rezando a estrutura que nós tínhamos para os padres vivos. Então foi orientado que a fraternidade fosse composto uma outra oração pela santificação das almas, pela purificação, para que aqueles padres pudessem, se estivessem no purgatório, irem para o céu. Mas, César, e a estrutura das orações? Essas orações, elas não são aleatórias, como foi dito. São orações específicas, que é composta de 2 partes, uma oração inicial, uma oração final, um núcleo e cada dia um objetivo. Deve ser rezado todos os dias, não só uma vez perdida, né? Deve ter todos os dias e com uma jaculatória de espiritualidade monfortina, que é a palavra de Deus, junto com escritos de São Luís de Montfort, clamando por novas vocações, clamando por novas almas sacerdotais, clamando por novos missionários. Então, a oração começa: Senhor, enviai bons operários para a vossa messe e bons missionários para a vossa igreja. Que vos peço eu, nada em meu favor, tudo para a vossa glória e vosso louvor. Então repita comigo: Senhor, enviai bons operários para a vossa messe e bons missionários para a vossa igreja. Que vos peço eu, nada em meu favor, tudo para a vossa glória e vosso louvor. Na segunda-feira, clama pela liberdade de espírito do padre, para que aquele padre seja um padre livre. Na terça-feira, clama pela castidade daquele padre. Na quarta-feira, clama pela pobreza espiritual. Quantos padres precisam da pobreza espiritual? Na quinta-feira, clama pela obediência, para que o padre seja obediente. Na sexta-feira, pelo amor à cruz. No sábado, pela entrega da sua vida, entrega dos seus bens espirituais. E no domingo, pelo amor à Eucaristia. E alguém pode dizer: será que algum padre pode não ter o devido amor pela Eucaristia? Com certeza ele precisa das suas orações, para que ele continue cada vez mais a amar a Eucaristia. Então, Mara, para concluir esse programa de hoje, vamos fazer a oração de hoje, a oração da terça-feira. Então eu vou fazer aqui, você que está nos assistindo, vai repetindo comigo. Então hoje, na terça-feira, nós clamamos pela castidade. Peço-vos pela castidade. Peço-vos que o meu padre que eu adotei, o diácono que eu adotei, os padres, pelo meu pároco, pelo meu bispo, as pessoas que ministraram, os orientadores espirituais sacramentos de nossa comunidade, os padres que nos ministraram o batismo, o crisma, o casamento, pode colocar quantos padres forem. Peço-vos que estes padres sejam castos, não envolvidos em negócios, em ciências, em vaidade, não envolvidos em embaraços do mundo, mas que, vivendo entre os homens, possam instruí-los e santificá-los, que pela sabedoria divina sejam sempre homens de Deus. Peço-vos que estes padres, diáconos, não se esqueçam que o espírito de sua vocação passa pela castidade, e que ele não é deste mundo, mas que do mundo foi escolhido para mensageiro do evangelho do reino consagrado a Deus. Peço-vos que este padre, diácono, aquele que você colocou, seja um verdadeiro discípulo e servo de Maria, vossa Santa Mãe, que por ela seja repleto de suas graças, da mesma forma como todo dia tem um intercessor. Então na terça-feira é São José foi, castíssimo, puríssimo, prudentíssimo, sem nunca ser deixado de ser justo. Aí vai para a oração final, fechando tudo, que pela devoção a Maria Santíssima busque evitar o pecado, e imitar as suas virtudes, particularmente
Aí pede para o padre imitar as virtudes da Virgem Maria. A profunda humildade, fé viva, obediência cega, contínua oração, mortificação universal, pureza divina, ardente caridade, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina. Que ele leve nos lábios a palavra de Deus, nos ombros o estandarte da cruz, o rosário na mão esquerda, o crucifixo na mão direita, e os sagrados nomes de Jesus e de Maria no coração. Assim seja. Pois é, então este é o projeto de santificação do clero, a qual vocês são convidados a participar. Entre em contato conosco no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br e adote seu sacerdote. Procure a nossa comunidade. Entre em contato conosco. Prepare-se para o Pós-Consagra-te, que é o evento de evangelização da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, que vai ocorrer agora no dia 10 de dezembro, na 8ª da festa da Imaculada Conceição, antes da festa de Guadalupe. Se prepare pelos nossos livros, pelo nosso material e renove a sua escravidão de amor ou se consagre a Jesus por Maria. Pois é isso. Então um cheirinho para todos. Consagra-te.